Bom dia, crianças, que vocês tenham um ótimo dia. Vamos iniciar a aula de hoje? O textinho que nós trouxemos hoje para vocês, vamos falar a respeito dos dinossauros. Já ouviram falar deles? Sabiam que eles existiam? Eles existiram. Então a prof vai ler algumas informações, tá? Os fósseis de dinossauros. Os dinossauros existiam durante milhões de anos. A maioria não deixou nem o menor sinal da sua existência, pois seus restos apodreceram. As partes duras, como os ossos, os dentes, as garras, as escamas, foram pisoteadas por outros animais e se desmancharam com o calor do sol e da chuva. Só conhecemos os dinossauros que deixaram fósseis. Fósseis são as partes de animais que morreram soterrados, afundaram-se na lama ou no piche. Assim, ficaram protegidos do pisoteio dos animais, do calor da chuva com o passar dos séculos. Esses restos petrificaram. Isso quer dizer que eles se foram e se transformaram em rochas. Fezes e ovos e pegadas de dinossauros também podem petrificar e viraram fósseis. Pesquisando os fósseis, os cientistas descobriram como eram e como viviam os dinossauros. Então, os dinossauros viveram, nós tivemos vários tipos de dinossauro. Tinha aqueles que comiam só carne, que eram chamados carnívoros, e tinha aqueles que comiam só folhas ou plantas, que eram chamados herbívoros. Eles viveram aqui na Terra e a gente sabe que eles viveram porque quando eles morreram, eles deixaram os restos dos ossos deles, que a gente chama de fósseis, tá? E esses fósseis foram encontrados em camadas embaixo da Terra. Então, muitos fósseis foram encontrados aqui no Brasil também, tá? Aqui no Brasil, que eu não me engano, os principais estados que encontraram fósseis foi em São Paulo, tá? Minas tem bastante também e lá em cima no Ceará, tá? Então, tem fósseis de dinossauros grandes, tem pequenos, então alguns têm o dinossauro completo, outro tem, de repente, um dente, outro tem uma parte da coluna, mas não tem ela inteira. Então, eles realmente viveram. E esses restos desses dinossauros, com o passar do tempo, eles viraram tipo pedra, assim, é bem duro, porque foi vindo sol, calor, chuva, lama, foi vindo coisa por cima e foi soterrando eles. Para os arqueólogos encontrar esses dinossauros, eles vão cavando, tá? Eles vão cavando, eles vêm ou com máquina. Quando eles encontram uma peça, eles largam a máquina e começam a fazer tudo na mão, tá? Com enxada, com coisinha pequenininha, às vezes até com pincel para ir procurando os restos dos dinossauros que sobraram, tá? Então, número 1. Qual o principal assunto do texto? Ele fala a respeito dos fósseis dos dinossauros, letra B, das comidas dos dinossauros, ou a letra C, quem eram os amigos dos dinossauros? O texto fala o quê? Dos fósseis dos dinossauros. Então, no número 1, vocês vão marcar o X na letra A, tá? Número 2, como sabemos que os dinossauros existiram? Como que a gente sabe? E isso através dos seus fósseis, né? Então, vocês vão responder lá. Através de seus fósseis. Fósseis são os restos, né, que os dinossauros deixaram. Número 3. Você já viu algum fóssil? Se você disser que não, você vai marcar o X no não. Se você disser que sim, você vai dizer do quê, tá? Número 4. De onde esse texto foi retirado? Pelo tipo do texto, se vocês olharem bem embaixo do texto lá, na última linha, ele diz assim: Rosicler Martins Rodrigues, Ciências para as Crianças, São Paulo, Liberdo, 2004. Esse tipo de texto, será que a gente encontra? Letra A, num gibi, letra B, numa revista para as crianças, ou letra C, de um livro didático? Isso, de uma revista para crianças. Então, no número 4, vocês vão marcar o X na letra B também. Letra B. Quem é a autora desse texto? Quem escreveu o texto? Está lá na última linha. Como é que é o nome dela? Rosicler Martins Rodrigues. Nome de pessoa. Então, nome de pessoa a gente tem que escrever com letra maiúscula, tá? Rosicler Martins. Rodrigues. Não tem acento. Só que
canetinha tá falhando, então vou pegar outra aqui. Vamos lá. Leitura das palavras e áudio para professor. Então, agora vocês têm algumas palavrinhas com a letrinha D, tá? Nós temos duas letrinhas que elas são parecidas. Nós temos o D e nós temos o B, tá? Qual que é a diferença delas, prof? O B, ele tem um barrigão, tá? O B é o B do bebê, tá? Bebezinho, ele vai ter um barrigão, tá? O D, ele não tem um barrigão, ele tem um bundão, tá? Então, esse D é o D do dedo, tá? É o D do dedo. Então, a gente tem que ver se é barriga ou se é bunda, tá? Copiem lá no caderno de leitura de vocês esses dois para vocês não se confundirem. Aí tem todas aquelas palavrinhas com a letra D para fazer leitura e mandar em áudio para prof, tá? D com A, dá, D com E, D, di, do, du. A prof vai ler a primeira coluna com vocês, tá? Dedo. O que é dedo? Isso é dedo, né? Dói. O que é dói? Ai, prof, eu caí, eu me machuquei, eu ralei o joelho. Isso dói. Acaba. O que acaba? Acabou. Acabou a festa, acabou o dia, né? Terminou. Bidu. Bidu é o nome de um cachorro, provavelmente, né? Se vocês lembram lá na historinha, acho que é da Mônica, eles têm o Bidu, que é o cachorrinho deles, né? Próxima. Ida. O que é ida? É ida de ir em algum lugar, né? Próximo. Acaba. O que é acaba? Acabar, né? Acaba. O dia acaba cedo, né? Acabou, terminou, tá? No próximo coluna, dedão, que é o dedo grandão, né? Dou. Eu dou um presente para ele, né? Bode. O que é bode? Isso, é o macho da cabra, né? Aquele que tem chifre, né? Próxima, cada um de vocês tem que prestar atenção, né? Caduco. Caduco é uma pessoa que ficou meio lelé, né? Babado, vestido de babado. Já viram aqueles vestidos tudo armado assim? É chamado babado. Dia vocês sabem o que é. Dados também sabe. Cabide também sabe. Acabado. Eu quero ver esse serviço acabado hoje, terminado, né? Cocada, já comeram cocada? Gostoso, né? E a última, cadeado, tá? Aqui, daí na sequência, nós temos dois textinhos a respeito de curiosidade de dinossauros que a prof trouxe para vocês, tá? Vamos lá para a primeira. Vocês podem ler, tá? Esse aqui não precisa ser em forma de áudio. Que bocão! O Tiranossauro Rex é um dos mais conhecidos e assustadores. Eles tinham uma das maiores bocas entre os carnívoros. Já encontraram, desculpe. Isso sem falar dos seus dentes. Algum deles era maior que uma mão de uma pessoa adulta, maior que a mão, tá? O próximo é o textinho de curiosidade. Meio gordinho. Não sei se você sabe, mas o Tiranossauro Rex, ele é considerado um animal muito feroz, mas ele não é tão feroz assim, tá? Ele era bem grandão, desengonçado, e geralmente, como ele não conseguia correr, ele comia os restos de dinossauro que outros dinossauros atacavam. Então, por exemplo, o Velociraptor ia lá, um grupo de Velociraptor matava um dinossauro, comia o que queria, o que sobrava ficava com o Tiranossauro Rex, sabia? E a gente acha que ele era o mais feroz, e não era, tá? Meio gordinho, com 90 toneladas, o Branquiosauro foi um dos dinossauros mais pesados que os pesquisadores encontraram até agora. Só para comparar, ele pesava o mesmo que 18 elefantes juntos. Imagina o tamanho desse bicho, gente, tá? Dá praticamente, sabe esses caminhão grandão que carregam carga? Dá 3 caminhão desses cheio. Tamanho que não era esse bicho, tá? Gigantes. Um dos dinossauros já descobertos é o Argentinosaurus, com mais de 42 metros de comprimento. Outro grandão vegetariano, só comia folhas. Era Supersaurus, com 40 metros. Além disso, eles eram tão altos quanto um prédio de 10 andares. Então, quando vocês forem para uma cidade, olha o tamanho do prédio de 10 andares, é o tamanho dele. Que cauda comprida,
O Diplodocus era um dinossauro com a cauda mais longa. Ele tinha mais ou menos 14 metros. Seu pescoço também era enorme e alguns cientistas acreditam que o comprimento total de um adulto podia chegar a 40 metros. O mesmo que 4 ônibus. Provavelmente eles não conseguiam levantar o pescoço e se alimentavam de pequenos arbustos que nasciam perto do chão. Todas essas informações foram tiradas da revista Recreio, tá? Que é uma revista específica para crianças, ok? Na sequência, nós vamos para as atividades em matemática, tá? Ligue os nomes aos números e às figuras, vocês vão ligar. Então, primeiro está escrito lá 53, 92, 89, 22 e 97. Só ligar, esse a prof não vai fazer com vocês, tá? No número 2, observe os sólidos geométricos abaixo. Então, ali a gente tem alguns sólidos. Tá? Vamos lá. O primeiro que tem, ele é parecido com isso aqui, tá? Ele é chamado cone, ok? O segundo que a gente tem é esse aqui, que é chamado esfera, tá? O terceiro é um quadradinho. Deixa eu pegar aqui. É esse aqui, ó. Tá? A gente chama cubo isso aqui, tá? Ah, não. O terceiro não é esse. Desculpe. O terceiro é esse aqui, tá? É um paralelepípedo, tá? O quarto é um cilindro. Cilindro é mais ou menos isso aqui, tá? E o último é uma pirâmide, que é isso aqui, tá? Isso aqui é uma pirâmide, ok? Escreva o nome do sólido geométrico que cada figura representa. Aquela caixa ela é parecida com esse sólido aqui. Esse sólido, como é que é o nome dele? Paralelepípedo, tá? Então a gente vai escrever lá, do ladinho. Paralelepípedo. O próximo é parecido com isso aqui a gente chama de cone, tá? Cone. O próximo é um copo. O copo é parecido com isso aqui é um cilindro, certo? Cilindro. O próximo é o dado. O dado é um cubo, né? Cubo. O próximo é uma bola redonda chamada esfera. E o último, lá do Egito, como é que a gente chama? Pirâmide, né? Pirâmide. Tá? Beleza? O próximo exercício. Vamos lá. Observe o gráfico e responda. Então, se a gente for olhar ali no cantinho do lado direito, tem venda de lanche, tá? Quantos lanches eles venderam em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio e em junho? Vocês vão olhar dia por dia, tá? Letra E. Quantos lanches foram vendidos nos seguintes meses? Em janeiro. Olhem lá no gráfico. Vamos lá. Quantos foram em janeiro? Procurem lá. Quantos em janeiro? 600, né? Vai trocar a canetinha. 600 lanches. Nossa, essa canetinha da prof tá tudo com problema aqui. Então, 2, letra A, 600 lanches. Tá? Na letra B. Desculpe, não é na letra B, embaixo. Não tem letra A. Em fevereiro, foram vendidos quantos lanches? Quantos? 400, né? Em março, foram quantos? 200, né? Então, põe lá, 200 em março. Em abril, 100, né? Em maio? Em maio foram 500, né? E em junho? Quantos? 300, né? Qual mês foi vendido mais lanches? De todos aqueles ali, qual vendeu mais lanche na letra B? Qual? Janeiro, né? Janeiro foi vendido mais lanche. E a letra C, qual foi vendido menos lanche? Qual? Abril, né? Então, vocês vão responder lá. Abril, tá?
Ver se tem mais. Observe a idade das crianças e responda. Então, ali nós temos a Ana, a Bárbara, o Júlio, o César, o Thiago e a Helene. Tem a idade deles e cada um deles, tá? A Ana, por exemplo, tem 9 anos, a Bárbara tem quanto? 7 e assim por diante. Vocês vão completar a tabela ali. Quantos anos tem cada um, ok? Isso vocês conseguem fazer sozinho. Tenham um bom dia, gente!